Olá, eu sou a professora Priscila e na aula de hoje nós vamos conversar sobre as cores. O objetivo de nossa aula de hoje é compreender o que é cor, como nós a enxergamos, quais as impressões e sensações que as cores produzem em nós. E afinal, como escolher cor para o nosso projeto? Qual a cor certa? Vamos juntos descobrir? As cores. Eu percebo as cores como um presente de Deus para nós, porque por meio delas nós temos uma melhor percepção e compreensão do mundo ao nosso redor. Hoje nós vamos conversar sobre 3 aspectos da cor: luz, pigmento e impressão. Quando falamos de cor e sua relação com a luz, primeiro nós precisamos entender que a luz é uma onda eletromagnética. A luz que nós vemos, a luz branca, ela é composta por várias ondas eletromagnéticas. Cada uma dessas ondas tem um comprimento diferente e, portanto, ela é refletida de maneira diferente. É essa diferença entre as ondas que é captada pelos nossos olhos. Os objetos, eles possuem pigmentos, certo? E esses pigmentos são matéria. Cada um deles, cada matéria diferente, tem diferentes composições moleculares e, portanto, absorve e reflete a luz de maneira diferente. Assim, diferentes frações, diferentes porções dessa onda eletromagnética é refletida e chega até os nossos olhos. Então, a cor que nós enxergamos é uma fração dessa onda eletromagnética que refletiu nos objetos. Se você quer aprofundar mais os seus conhecimentos e entender melhor sobre esse assunto de luz, cor e refração, você pode procurar conhecimento sobre geometria óptica. Mas eu quero trazer para vocês um vídeo para ilustrar melhor esse assunto que nós conversamos até aqui. Observe! Neste experimento usaremos uma fonte de luz com uma lâmpada com filamento reto, um prisma de vidro sobre um suporte, uma lente convergente, uma folha branca de papel sulfite e um anteparo de madeira. Iniciaremos posicionando a lente convergente na frente do prisma, a fim de colimar a luz que passará através do prisma. Em seguida, colocamos um anteparo de madeira para escurecer o outro lado do prisma. Ligando a lâmpada incandescente, que é uma fonte de luz praticamente branca, podemos observar que a luz se decompõe formando um espectro de cores após atravessar o prisma de vidro. Este fenômeno é chamado de dispersão da luz. A dispersão da luz ocorre pois o fenômeno da refração depende do comprimento de onda da luz. Cada cor tem um ângulo de desvio, ou de refração diferente do outro. Ao atravessar o prisma, pode-se observar que a luz de cor vermelha se desvia menos do que a luz azulada, como podemos ver no espectro projetado no papel sulfite. Quanto mais afastamos o papel sulfite, mais as cores se separam umas das outras, e é possível que se observe desde a cor vermelha até a cor violeta. Este mesmo fenômeno ocorre quando vemos as cores formadas num arco-íris, no qual a luz branca do sol é decomposta por meio da dispersão nas gotas de água da chuva. As 7 cores que nós observamos saindo do prisma são chamadas de cores elementares ou cores prismáticas. E são elas: vermelho, alaranjado, amarelo, o verde, azul, anil e violeta. Vamos observar o próximo vídeo? Cor dos objetos. Você consegue imaginar um mundo sem cores? Não seria muito comum e desinteressante a vida sem elas? De fato, as cores adicionam energia às nossas vidas. Tudo o que vemos à nossa volta tem uma cor. Um jardim verde exuberante durante a primavera, com flores de múltiplas cores, é uma vista impressionante. Não menos fascinante é a vista de altas colinas adornadas com neve sob um pano de fundo azul. As cores intrigam muitas pessoas há muito tempo, inclusive cientistas. Você já pensou no que torna algo vermelho, verde ou azul? Um objeto possui uma cor particular? Um tomate maduro, por exemplo, ele é sempre vermelho? Vamos sabermos que a luz branca vinda do sol é na verdade formada de 7 cores. Quando essa luz incide sobre um objeto, algumas de suas cores constituintes são absorvidas. As cores que não são absorvidas são refletidas no caso de objetos opacos e propagadas no caso de objetos transparentes. O objeto parece ter a mesma cor que ele reflete ou propaga. O mesmo é verdade para a luz de qualquer outra cor.
Claramente, a cor de um objeto depende das propriedades de absorção do objeto sobre o qual ela incide. Isso não é muito curioso? Para você entender melhor esse processo, vamos falar primeiro sobre objetos opacos e tentar responder por que um tomate parece vermelho à luz do sol. Quando a luz do sol incide sobre o tomate, todas as suas 7 cores o atingem. Porém, o tomate contém um pigmento chamado licopeno, que absorve todas as outras cores de luz, exceto o vermelho. A cor vermelha é refletida e alcança nossos olhos. O tomate, por causa disso, parece vermelho. Igualmente, objetos como folhas verdes contêm clorofila. Elas absorvem todas as outras cores, exceto o verde que é refletido. Você consegue agora identificar qual será a cor de um objeto se ele absorve todas as cores, exceto azul e verde? Como o azul e o verde combinam para formar luz ciano, o objeto parecerá ciano. Um objeto que parece branco absorve muito pouco das cores e acaba por refletir todas elas quase que totalmente. Como todas as 7 cores se fundem para formar luz branca, o objeto parece branco. Por outro lado, um objeto que parece preto absorve todas as cores e não reflete quase nenhuma delas. Essa ausência de cores é percebida como preto. Nessa experiência, observamos algo interessante. Se agitarmos em alta velocidade um objeto que contém as 7 cores elementares, o resultado é que enxergaremos a cor branca. Por isso nós dizemos que branco é a cor da luz. Toda vez que nós pintamos um desenho, a área que nós queremos que produza um efeito de maior iluminação, ela tem que estar mais clara, ela tem que ter mais branco na composição da tinta que nós vamos usar, para produzir nos olhos uma impressão de claridade, de estar à frente, de estar perto da luz. Mas e a cor preta? A cor preta é a ausência de luz. Nós dizemos ela que é uma ausência de luz por quê? É a ausência da refração de luz chegando nos nossos olhos. Ou seja, a matéria ou pigmento preto absorve todos os raios de radiação eletromagnética. Então toda a luz é absorvida e nada é refletido. Agora vamos conversar sobre pigmentos. Os pigmentos podem ser encontrados na natureza ou também isolados em laboratório. Pigmentos, eles são vários elementos químicos, né? Então no laboratório pode-se isolar esses elementos químicos como óxidos metálicos, sais. Por quê? Porque são encontrados normalmente em pedras, não é mesmo? Em terras, em materiais ferrosos. Então, nesses elementos químicos, a gente consegue encontrar pigmentos. E por um processo laboratorial, é possível isolar esses pigmentos para que a gente possa aplicá-los na tinta, na pintura. Vamos conferir agora uma curiosidade muito interessante no próximo vídeo. A natureza é cheia de cores, mas quando colorimos uma paisagem, costumamos reservar o azul somente para o céu e para a água. São raras as ocorrências do azul na natureza, e por isso sempre foi difícil obter um pigmento azul natural, até hoje. A equipe do químico Eric Bastos, do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, apresentou uma alternativa inédita de pigmento azul, criado a partir da beterraba, a Beet Blue. A beterraba tem uma cor vermelha bem forte que mancha facilmente a roupa. A responsável pela coloração é uma molécula chamada betanina, pigmento vermelho também presente na flor da primavera rosa e na pitaia, por exemplo. Eric Bastos e a doutoranda Bárbara Freitas Dor perceberam que a estrutura da betanina poderia ser modificada para obter uma nova molécula. O primeiro passo foi fazer litros e litros de suco de beterraba. Depois, separar a molécula da betanina. A betanina tem uma sequência de ligações simples e duplas que refletem luz vermelha. Para criar o pigmento azul inexistente na natureza, a betanina foi quebrada para gerar o ácido betalâmico. Ao adicionar uma gota de dimetilpirrol ao ácido betalâmico, cria-se uma molécula com uma sequência mais longa de ligações simples e duplas que reflete a cor azul. Os químicos chamaram o novo pigmento de Beet Blue. Pigmentos azuis usados industrialmente são artificiais. A exceção são apenas as plantas do gênero Indigófera, de onde se extrai o pigmento azul índigo, usado para tingir tecidos. Mas apesar de natural, ele é extremamente tóxico.
A equipe usou peixes zebras como cobaias para testar a Beat Blue. O pigmento se mostrou seguro e não tóxico para o animal. Porém, para uso na alimentação humana, mais testes precisam ser conduzidos. A descoberta do novo pigmento foi publicada na revista Science Advances e os pesquisadores abriram mão de registrar patente sobre a Beat Blue. Com a descoberta brasileira, a expectativa é de que será mais fácil, seguro e natural colorir as coisas de azul. De doces a blusas, de cabelo a papel. Muito interessante, não é mesmo? Então, as diferentes tonalidades que nós enxergamos nas tintas é produto de diferentes concentrações de pigmentos nelas. Então, isso depende da quantidade de pingos de pigmento ou da quantidade de pigmento em pó que vai ser colocado ali. Impressão. Agora nós vamos conversar sobre as diferentes impressões que as cores podem causar no nosso psicológico. Como leitura complementar, eu sugiro que você leia o livro Psicologia das Cores, de Eva Eller. Assim, você vai aprofundar os seus conhecimentos sobre as impressões de diferentes cores combinadas. A autora fez uma pesquisa com mais de 2.000 pessoas e, baseada nessa pesquisa, ela pôde perceber que determinadas cores têm diferentes associações de sentimentos. As pessoas produzem diferentes sentimentos quando expostas a determinadas cores. Combinações de cores diferentes podem influenciar de maneira diferente cada pessoa, e isso varia de indivíduo para indivíduo, porque depende de suas experiências e da cultura em que ele está inserido. Então vamos conversar sobre combinações de cores? Para isso, nós vamos usar uma ferramenta diferenciada, é chamada de círculo cromático. Dentro desse círculo, nós podemos elencar as cores primárias. Essas cores, cujos pigmentos são mais facilmente encontrados na natureza, se combinadas, dão origem às cores que chamamos de secundárias e terciárias. Até aqui nós podemos ver as variações. Agora nós vamos conversar sobre as posições das cores no círculo cromático. Cores complementares. Cores complementares são aquelas que estão diretamente opostas em suas posições no círculo cromático. Nós usamos essas cores para criar destaques em nossa arte, ou num logo, ou numa propaganda, ou numa pintura, independente. Quando nossa intenção é criar um destaque, nós usamos cores complementares bem vibrantes. Temos também as cores chamadas análogas. Nós chamamos elas também de cores vizinhas, exatamente pelo motivo de estarem bem próximas uma das outras, em sua localização no círculo cromático. Nós podemos usar essas cores quando a nossa intenção é criar pouco destaque, pouco contraste na nossa obra. Temos também a combinação chamada de tríade. Essa combinação é composta pelo próprio nome de 3 cores. Uma regra para a gente usar essa composição é escolher a primeira matiz, ou seja, a primeira cor, e pular sempre 3 cores até a escolha da próxima. Esse tipo de escolha produz um impacto considerável. É muito bom, é saudável e também tem harmonia. Temos também a combinação de cores semi-complementares. Como nós fazemos a escolha dessas cores, então? Elas estão assim: escolhe-se a matiz, verifica-se a oposta diretamente a ela, e então você pega as que estão laterais a ela, não a complementar a ela, mas sim as que estão vizinhas a ela. Essa é a escolha semi-complementar. Composição em quadrado é exatamente como o nome diz. Você escolhe cores que estão posicionadas exatamente ao ângulo de 90 graus no círculo cromático, formando um quadrado. Essas combinações do círculo cromático podem se chamar de harmonias cromáticas. Elas nos auxiliam muito para compreender e nos direcionar nas escolhas de um projeto. Em todas as posições que nós vamos conversar aqui, elas foram criadas e observadas, e o que pode se entender é que elas produzem harmonia em suas escolhas. Você pode dar uma olhada na sua apostila e vai verificar que existem várias opções aí para você estudar de cores e cada impressão que essas cores produzem. Pesquisas comprovam que as cores que nós escolhemos podem melhorar em até 40% a nossa concentração para a leitura.
de 55% a 80% para a aprendizagem e 73% na compreensão. Ou seja, veja como é importante a escolha de cores que vão ser colocadas numa sala de aula, por exemplo. Se você acessar alguns sites de decoração, alguns deles possuem alguns direcionamentos, um norteamento de que cores, que matiz é a melhor para cada ambiente. Mas como saber se escolhi a cor certa? Bom, vamos agora observar o círculo cromático. O círculo cromático também pode ser dividido entre cores quentes e frias. Nós fazemos a escolha de cores quentes quando desejamos imprimir uma sensação de alegria, euforia, energia. Na natureza, nós encontramos as cores quentes em lugares como o deserto, praia, sempre lugares bem iluminados, onde as pessoas estão efervescendo, não é mesmo? As cores frias, por outro lado, imprimem uma sensação de tranquilidade, às vezes de tristeza, mas de calma. Na natureza, nós encontramos cores frias em lugares como geleiras, com água, não é mesmo? Agora vamos observar essas 8 cores. Que sensações elas nos remetem? Então vamos lá. Laranja. Laranja produz a sensação de força, alegria, energia. O amarelo, ele é estimulante, ele produz uma sensação de alerta. Em alguns casos também o amarelo produz esperança. O vermelho produz uma sensação de dinamismo, de calor, de energia, às vezes de raiva, às vezes de paixão. O verde sempre nos remete à saúde, bem-estar, alegria, tranquilidade. O azul, por sua vez, nos remete a viagens, não é mesmo? Uma viagem de avião, olhando para o céu, quando você está mesmo no carro, na estrada, observando o céu, viagem, tranquilidade também, inteligência. Essas variações de sensações vão depender da tonalidade, se está mais claro ou mais escuro. O anil remete a fantasia, mistério, ou às vezes egoísmo, espiritualidade. O roxo, ele produz algo na nossa estima, algo de valor, como nobreza, também dignidade. O marrom, por sua vez, nos lembra o quê? Terra, né? Ou algo bem presente, bem aqui. Ou então um pensamento mais pesado, talvez uma melancolia. Eu sei que talvez um refletir, não é mesmo? Podemos dizer que a intensidade da tonalidade, ela colabora, ela coopera com a intenção que vai ser produzida. A funcionalidade daquela cor, daquela matiz. Falar de intensidade é dizer o quanto de branco, de luz ou de preto, de fundo, de escuridão, vai ser colocada ali naquela matiz. Quando nós somos expostos a cores muito vivas, é produzida em nós uma efervescência. Normalmente, cores muito vivas, nós usamos elas intencionalmente para produzir uma chamada para a ação. Um clique nesse botão, ou olhe para cá. Por outro lado, cores mais pastéis, cores que têm uma adição maior de branco, essas cores, elas tendem a nos induzir a uma sensação mais de alívio, de calma, de tranquilidade. Assim, quanto mais viva, ou mais escura, ou mais clara, mais pastel a cor, você então vai direcionando a intenção. É como se dentro de cada cor tivesse uma caixinha. Dentro dessa caixinha tivessem vários sentimentos. Então, se dentro dessa cor você escolher a intensidade mais clara, você vai pegar determinado sentimento de dentro dela. Se você escolher ela numa cor mais baixa, com vibração mais baixa, mais escura, você vai pegar um outro sentimento que está dentro dela. Nós vamos pegar daquela cor. Dentro dos vários sentimentos que nós acessamos na aula de hoje, tenham te ajudado a compreender melhor as cores. Qual sentimento nós vamos lançar mão naquele momento? O que nós vemos é produto da luz refletida nos objetos. Enxergamos as cores, pois elas são ondas eletromagnéticas que são absorvidas e refletidas dos objetos. Ou seja, os objetos e os pigmentos refletem uma fração da onda eletromagnética da luz. Entendemos que cada cor pode produzir diferentes sensações em nós. Podemos fazer diversas combinações harmônicas com as cores. Cada uma delas será intencional e irá se adequar de acordo com as escolhas que nós precisamos para cada projeto.
Vamos agora à hora da prática. Vocês receberam tinta branca e alguns pigmentos. A proposta é que, à medida que vocês forem acrescentando gotas desse pigmento, vocês vão misturando e fazendo registro das cores obtidas. A sugestão é que você comece pelas primárias. Verifique a mudança de intensidade. Quanto mais gotas, maior concentração de pigmento. Mais viva aquela cor se torna, porque terá menos branco nela. Por outro lado, se você acrescentar preto, também você vai baixar a intensidade de cor. Então, aquela tonalidade vai se tornar mais escura. O meu desejo é que você entenda essa mudança da matiz e depois você possa fazer combinações entre cores primárias, primárias com secundárias, primárias com terciárias, para ir descobrindo as várias opções que você pode ter com apenas poucos pigmentos. Eu espero que você tenha um rico momento de aprendizado. Eu acredito que hoje a hora da prática vai trazer para você grandes descobertas dentro das cores. Estude e se aprofunde mais em quais sentimentos cada cor pode produzir. Eu agradeço muito essa oportunidade de estarmos juntos aprendendo e até a próxima aula. Tchau, tchau!